Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som, por favor. Eu aguardo. Isso aqui está parecendo final de Copa do Mundo hoje, hein? Isso é bom sinal. É bom sinal também porque nós vamos ler o boletim médico que foi produzido hoje. Posso seguir? Vamos lá então. Boletim médico São Paulo, 27 de fevereiro de 2019. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido à avaliação médica multiprofissional na manhã desta quarta-feira no Hospital Israelita Albert Einstein. O presidente encontra-se há 2 semanas da alta hospitalar em excelentes condições clínico-cirúrgicas, tendo sido liberado para dieta geral e programada reavaliação em 30 dias. Assinam o boletim o Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião, o Dr. Leandro Etchenique, clínico e cardiologista, e o Dr. Miguel Sendoroglu, diretor superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. Temos mais alguns assuntos que eu gostaria de trazer à apreciação de vocês. Sobre a questão da Venezuela, aconteceu hoje a reunião do Conselho de Defesa Nacional para discutir os reflexos da crise da Venezuela sobre o Brasil. Na verdade, a reunião do Conselho, ela foi para tratar especialmente da linha de transmissão de energia elétrica que proverá em pouco tempo o estado de Roraima com as condições de integrar-se e com isso nós promovermos a soberania e a defesa nacional. Então, nesta reunião, o tema principal foi a possibilidade de acelerar a construção do linhão de Tucuruí, que ligará aquele estado, o estado de Roraima, ao Sistema Interligado Nacional de Energia. Ontem, os senhores foram informados da indicação da deputada Joyce Halsemann para a função de líder do governo no Congresso. Ontem ainda, o presidente recebeu os líderes dos partidos na Câmara para dialogar sobre a relação executivo-legislativo e as condicionantes dessa relação para o sucesso do nosso país. Amanhã, o nosso presidente receberá o presidente encarregado da Venezuela, o Guaidó, aqui no Palácio do Planalto, em uma visita pessoal, já que o presidente Guaidó será recebido oficialmente pelo ministro das Relações Exteriores no nosso Itamaraty. Amanhã, o senhor presidente também realizará um breve café-almoço com alguns jornalistas na nossa sala de reunião. Sobre isso, discursarei um pouco mais adiante. E sobre Brumadinho, a fim de evitar que os produtores rurais entrem em situação de inadimplência, o Conselho Monetário Nacional
autorizou as instituições financeiras a prorrogarem o vencimento das parcelas de operações de crédito rural com recursos controlados para até 1º de julho de 2019. Terão direito à prorrogação somente os produtores rurais e agricultores familiares cujas atividades tenham sido prejudicadas pelo rompimento, colapso da barragem, conforme laudo de entidades oficiais responsáveis. A prorrogação se aplica às parcelas de financiamento vencidas e vincendas no período de 25 de janeiro a 30 de junho deste ano e podem atingir 2.750 operações, conforme estimativa dos principais bancos operadores, sendo cerca de 60% delas responsabilidade de agricultores familiares. Então, eu abro a oportunidade de perguntas. Eu apenas pediria que criássemos efetivamente a rotina de falarmos ao microfone para produzirmos uma interação entre porta-voz e jornalista, mas principalmente para aqueles que estão a nos ver, entendam o que foi perguntado e qual é a resposta deste porta-voz. Boa noite, porta-voz. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Sobre o leão de Tucuruí, foi tratado que poderiam se declarar de interesse nacional. Eu queria saber o que significaria isso, e o senhor falou da possibilidade de acelerar as obras. Se tratou de um prazo? O leão de Tucuruí foi considerado pelo Conselho de Defesa Nacional uma obra que está dentro do escopo da soberania e da integridade nacional. O que significa isso? Que o processo de construção será acelerado, que aqueles aspectos relativos a questões ambientais serão consideradas, mas estarão num bojo maior, que é, como eu disse inicialmente, o da soberania nacional e de levar principalmente ao estado de Roraima a energia que nós produzimos aqui no coração do país e evitarmos que no futuro, eventualmente, aquele estado venha a sofrer com falta de energia advinda do exterior e até que nós todos, cidadãos do nosso país, tenhamos que pagar por uma energia elétrica mais cara, fruto da necessidade de operar uma termoelétrica. Tenho duas dúvidas, que uma é sobre o Linhão e a outra sobre Guaidó, as duas Venezuela. Sobre o Linhão, o que eu preciso saber é se houve já a apresentação de alguma solução imediata para a questão de licença ambiental para que essa obra do Linhão vá adiante, se existe alguma brecha na lei, se existe já alguma luz nesse caminho para dizer que vai dar andamento a essa obra. A outra questão é, eu preciso entender por que oficialmente seria recebido o presidente Juan Guaidó pelo ministro de Relações Exteriores. E no encontro com o presidente Jair Bolsonaro, nós chamamos isso de visita. Existe algum componente aí diplomático, oficial, que impede que seja um encontro oficial com o presidente Jair Bolsonaro? O nosso ministro das Relações Exteriores foi indicado pelo nosso presidente para representá-lo oficialmente nessa recepção ao presidente encarregado Guaidó. Pela própria presença do presidente encarregado Guaidó aqui no nosso país, o presidente abriu a sua agenda para recebê-lo aqui no Palácio do Planalto, cumprimentá-lo, e o prosseguimento desta visita e aquilo que venha a ser tratado estará sob a batuta, sob a orientação do ministro Ernesto. O Linhão, vamos lá. Lembrem-se que eu sou de cavalaria. Aliás, já virou meme isso, né? Qual foi a pergunta deles? Licença ambiental. O ministro Ricardo esteve a comentar ao Conselho quais são as perspectivas dessas licenças ambientais que estão sendo analisadas para a construção desse Linhão. E nos adiantou que elas estarão concluídas num prazo tão curto quanto possível,
para que, segundo as informações que nós recebemos do ministro das Minas e Energia, tenhamos já, a partir do dia 30 de junho, a possibilidade de efetivamente iniciarmos a obra. Há também outras questões, no âmbito, inclusive, indígena, que estão sendo consideradas. O presidente, ele, ao consultar o Conselho de Defesa Nacional, demonstra mais uma vez a sua percepção de que as decisões que são elevadas à sociedade precisam ser compartilhadas. Então ele fez isso agora com o Conselho, tem solicitado que o Congresso participe do esforço da aprovação das leis, falou isso inclusive ontem lá em Foz do Iguaçu, apelando para o patriotismo que é natural de toda a sociedade brasileira. Oi, eu sou o Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Queria saber o que está na pauta dessa visita do Juan Guaidó aqui amanhã. Muito se falou que poderia ser conversado, inclusive, como é que vai ser feito o retorno dele à Venezuela, se cogitou que ele voltaria por terra via Pacaraima, ou se ele poderia até voltar de avião, saindo aqui do Brasil, indo para Caracas, se isso vai ser discutido e quais seriam os outros temas da conversa com o presidente e do encontro com o ministro das Relações Exteriores. Os assuntos desta visita estarão sendo efetivamente tratados em presença, ou seja, o presidente Guaidó, junto com o nosso ministro, irão elencar quais são os assuntos e irão acordar-se. Naturalmente, sob a orientação do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho hoje condições de te listar quais são os assuntos que serão tratados amanhã. Após a reunião, nós emitiremos uma nota para que vocês possam, compilando-a, produzir as suas matérias. Paz e bem. Oi, porta-voz. Porta-voz, ainda tem muito. Podemos? Boa noite, porta-voz Carla, do jornal O Globo. Primeiro, quais os horários desses eventos com o Guaidó amanhã? Qual horário que ele se encontra com o presidente? Quem vai estar presente? Onde vai ser? Se o ministro vai hoje à base aérea receber o Guaidó, eu vou dividir com o meu colega aqui que vai fazer outra pergunta sobre outro. A sua resposta, 14 horas. 14 horas é a chegada do presidente encarregado Guaidó aqui ao Planalto. Porta-voz, boa noite. Manuel Ventura, também do jornal O Globo. Sobre o Linhão, qual vai ser o custo da obra? Quem vai pagar nesse primeiro momento? Vai ser o Tesouro Nacional? Vai na conta de luz? Enquanto ele não é construído, qual é a solução imediata para a energia em Roraima? Vai continuar sendo por térmica? Se, eventualmente, a Venezuela desligar o Linhão que leva a energia hoje para lá, para Roraima, o que é que vai ser feito? O governo já tem um plano a respeito da situação imediata no Estado? Obrigado. Eu que agradeço a sua pergunta. Os aspectos técnicos, eu peço que você direcione ao Ministério das Minas e Energia. Mas eu quero trazer à apreciação de vocês, da sociedade, um dado muito interessante. O custo que o nosso país, que a nossa sociedade gasta em prover energia ao estado de Roraima, ele será, após 2 anos, realizado. E, a partir daí, seria mais ou menos imaginar-se que nós iríamos construir linhões e linhões a cada 2 anos. Eu acho que não precisa nós sermos profundamente matemáticos para entender como isso vai se pagar e como isso é tão importante para a nossa sociedade. General Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Algumas dúvidas. Em relação ao Linhão, o senhor disse que o processo pode ser acelerado declarando a obra de interesse nacional. Eu gostaria de entender qual é a diferença, a partir do momento que você declara a obra, para essa tramitação ser um pouco mais acelerada. Você não necessita mais algum trâmite específico da licença ambiental, o que muda? Minha segunda questão é o seguinte... É importante a pergunta, porque esse processo iniciou-se em 2011, com a previsão de conclusão em 2015. Nós estamos em 2019 e ainda sequer o Linhão foi construído. Então, vê-se, naturalmente, que os entraves, que eu vou qualificá-los, apodá-los de burocráticos,
não são mais burocráticos, fez com que uma obra de extrema importância para o nosso país esteja no nível do planejamento por 8 anos. Então, o Conselho de Defesa Nacional, ao reunir-se e definir como uma obra que vai prover segurança e defesa nacional, pode saltar alguns dos desafios, fazendo com que, de fato, nós tenhamos o início da obra já agora em julho deste ano. E que desafios são esses? Que pontos específicos podem ser saltados? São os aspectos que vêm entravando desde 2011. Questões ambientais que estão a serem solucionadas pelo meio ambiente e, eventualmente, questões da área indígena. Nós iremos, por sempre, consultá-los, mas, obviamente, o interesse da soberania nacional tem que ser imaginado acima de determinadas questões que venham a entravar esse processo. Pode cortar etapas para a licença ambiental, é isso? Não, nós nunca imaginamos cortar etapas de licença ambiental. Nós estamos querendo acelerar o processo. Agora, mais 2 questões bem rapidinhas. Tem previsão do ir a Roraima? Não tenho essa informação ainda. Tá, última questão. A Polícia Federal hoje abriu um inquérito em Minas Gerais para investigar o esquema dos laranjas envolvendo o ministro do Turismo, revelado pela Folha. Como o presidente tem visto esse caso? E ele vai manter o ministro mesmo sob investigação da Polícia Federal? Os temas relativos à justiça, a elas devem ser consideradas. Ou a ela deve ser considerada. Alô? Pronto. Desculpa. Boa noite, porta-voz. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Oi, Queria fazer 2 perguntas, por gentileza. Rodolfo é o nome do meu pai. É? Que bom. Porta-voz, a primeira pergunta, eu gostaria de saber, por gentileza, se o presidente autodeclarado Juan Guaidó ele será recebido com todas as formalidades, enfim, e regalias, vai subir aqui na rampa do Palácio do Planalto, enfim, queria saber... Não será recebido com as formalidades, será recebido diretamente no gabinete do nosso presidente. Ok, muito obrigado. A segunda pergunta, por gentileza, porta-voz, eu queria saber, hoje o presidente Jair Bolsonaro ele esteve em São Paulo, né? Eu gostaria de saber se os médicos passaram a ele recomendações médicas no período do carnaval e também saber onde o presidente vai passar o carnaval. Vai perguntar se vai tomar cerveja no carnaval? Ele me disse há pouco que vai fazer um churrasco. É um bom sinal, né? Na sua casa. Boa noite, porta-voz. Aqui no fundo. Tudo bom? Vai. Marcelo Brandão, da Agência Brasil. Eu tenho 2 perguntas, uma sobre licenciamento do ambiental do Linhão. É um pouco do que já fizeram, mas é um pouco mais direta. Há a possibilidade dessa licença sair até março? Outra pergunta sobre Venezuela. Você está falando do licenciamento ambiental? Isso, do Linhão. Eu não tenho como ainda te adiantar questões de prazo. Eu não tenho como te aprazar isso. Mas a intenção do ministro Ricardo Salles é de que esse processo de licenciamento ambiental que está sob a sua batuta seja o mais rápido possível resolvido. Certo. A outra questão é, o Brasil já foi até uma certa questão de entregar ajuda humanitária para a Venezuela e já se posicionou contra a intervenção no país. O que o Brasil pode fazer além do que já fez para tentar, convencer o Maduro a sair do poder? A diplomacia é uma das artes que exige mais paciência das artes que conduzem o Estado. Então, o Brasil utilizará os meios diplomáticos para conseguir o seu intento. Porta-voz, o Wellington da Rede Amazônica. Nessa reunião do Conselho, hoje à tarde... Posso dizer selva? Brasil acima de tudo. Nessa reunião, hoje à tarde, do Conselho, foi discutida também a questão do fechamento da BR-174 lá na divisa Amazonas-Roraima, que os índios fazem todas as noites? Está dentro do processo de construção do Linhão o entendimento de que essa BR... esse tema precisa ser resolvido a curto prazo. O presidente tem preocupação sobre isso, os seus ministros têm preocupação sobre isso, e nós vamos envidar todos os esforços para que a comunidade indígena, consciente da importância de ter esta rodovia aberta, compartilhe esta decisão.
Paz, boa noite. Tem previsão para conclusão... Qual é o teu nome, por gentileza? Heloísa, TV Heloísa. Globo. Tem previsão Qual é pra o órgão? Hã? Qual é o seu órgão? É, TV Globo. TV Globo. Obrigado, Luísa. Tem previsão para conclusão da obra do Linhão? Porque o senhor falou que até 30 começaria Cerca de a 3 obra. anos. 3 anos. Cerca de 3 anos. Até lá, o senhor falou, fica fica usando as térmicas? Sim, é o dispositivo que nós... Como está hoje? A energia da Venezuela? Sim, nós não temos opção de construirmos e provermos o estado de Roraima com uma solução que venha a debelar essas questões que eles enfrentam nesse momento. Então, por óbvio, nós vamos precisar continuar assim usando a termoelétrica e recebendo energia advinda do estado da Venezuela. Porta-voz, tem algum esquema de segurança especial para o Juan Guaidó aqui no país? Fala um pouquinho mais próximo do microfone. Algum esquema especial de segurança para Juan Guaidó enquanto ele estiver no país, se ele for a Roraima? Toda vez que um país recebe autoridades, ele provê, dentro dos limites da sua legislação, a segurança desta autoridade. E assim nós procederemos. Boa noite, porta-voz aqui no cantinho. Tânia Monteiro, do Jornal Estado de São Paulo. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, em relação ainda a essa questão do Linhão, se o governo não teme ações, uma batalha judicial por conta disso, já que o governo pretende acelerar e alega questões de soberania nacional para isso. Isso possa a ideia dos senhores não se concretizar por conta de ações judiciais. As questões judiciais, elas estão dentro daqueles desafios. Vamos aguardar os colegas saírem. Podemos continuar. As questões judiciais estão dentro do escopo dos desafios que o nosso governo, que o Conselho de Defesa Nacional, que todos os órgãos que estão envolvidos nesse processo terão que enfrentar. Mas essa batalha judicial, o senhor acredita ou não? Nós não acreditamos em batalhas judiciais, porque na justiça não existem batalhas, existem decisões pensadas. Certo. Bom, a outra questão é em relação à matéria que o Estado tem publicado sobre ministros de tribunais que estariam sendo investigados pela Receita. Isso acabou gerando uma crise aí entre o Supremo, por exemplo, alguns ministros e o governo. O presidente chegou até, acho que a telefonar para o STF para tentar conversar sobre essa questão. Como é que vocês estão vendo essa questão da investigação pela Receita Federal de ministros de tribunais? Todos os cidadãos precisam estar afinados com a legislação. É assim que nós enxergamos essas questões da Receita Federal. Oi, Bernardo Gonzaga, da Agência Infra. A minha pergunta é sobre a construção do Linhão. O consórcio que vai construir vai ser a Alupar e a Eletrobras? Eu não tenho essa informação, mas do que eu depreendi, permanece o mesmo consórcio. Eu posso checar e depois te informar, tá bem? Boa noite, porta-voz, Clébio da Record TV. Queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais para a gente essa visita do Guaidó, por exemplo, agora à noite. A previsão de chegada é realmente após as 23h, ele vem para o aeroporto ou para a base aérea, e a informação de que ele vem no avião da Força Aérea Colombiana é real ou é a Força Aérea Brasileira que vai trazê-lo? Tem esses detalhes para a gente, por favor? Ele vem numa aeronave da Força Aérea Colombiana, ao tocar solo, a informação que eu tenho é que ele vai permanecer na nossa base aérea. Eu posso avançar um pouco mais adiante para provê-lo dessas informações. Boa noite. Pergunta, companheira. Boa noite, porta-voz Carla Araújo, do Valor Econômico. Primeiro eu queria saber, a Procuradoria-Geral da República do Distrito Federal, a Procuradoria do DF, enviou à PGR uma representação de improbidade administrativa e crime de peculato contra o presidente por supostas irregularidades por empregar a filha do ex-assessor Queiroz, Natália. Eu queria saber se o Planalto vai se pronunciar a respeito disso.
E aí também eu queria saber se pode... O presidente não me comentou nada disso e oficialmente a mim não chegou nenhuma informação sobre esse tema que você está iluminando. Aí eu queria saber também se dá para detalhar a conversa que o presidente Bolsonaro teve ontem com o ministro Gilmar Mendes sobre essa questão da investigação da Receita. Confirma não posso essa detalhar. ligação? É uma conversa pessoal e que durou pouco mais do que 2 minutos. Tá, e aí para ajudar a Tânia, a base aérea vai abrir hoje à noite? Não sei, eu posso checar. Tá bom, obrigada. A assessoria, por favor, cheque essa possibilidade. Não vai abrir, Carla. Bem, gente, posso dar o paz e bem final? Pois bem, e o café? Eu sei que alguns de vocês nos consultaram sobre a questão do café. É importante vocês identificarem a disposição do nosso presidente como instituição de valorizar a instituição imprensa. Então ele me chamou, pediu para que nós juntos organizássemos, SECOM, porta-voz, presidente da República, chefia de gabinete, um café aqui no Palácio do Planalto e vai rotinizar esses convites. Então, em seguida, alguns de vocês serão também convidados a compartilhar com ele. Então, é muito importante entender como o presidente vem enxergando essa relação, presidência da República, executivo, com a instituição imprensa, tão importante, e há poucos dias eu mesmo fiz uma ode a vocês e reafirmo esta ode. Porta-voz, Daniel Adjuto do SBT. Gostaria de saber que o presidente recebeu detalhes da investigação do atentado em reunião com a Polícia Federal e o ministro Sérgio Moro. Gostaria de saber qual a avaliação que ele fez desses detalhes que ele recebeu e se ele pediu agilidade na conclusão dessas investigações ou sobre a tese que prevalece de que Adélio Bispo agiu sozinho, como ele está vendo tudo isso. Ele não me comentou sobre isso. Paz e bem.